Salve, salve meus queridos, professor Red aqui, e a aula de hoje é uma aula de receptores elétricos. Bora dali! Vamos falar aqui de receptores elétricos com foco em receptores ativos. Existem receptores passivos que são os resistores, mas eles não importam para a gente agora. O que nos interessa são os receptores ativos. O que eles fazem? Eles convertem energia elétrica em outras formas de energia. O exemplo básico que a gente vai trabalhar aqui é o motor elétrico. Então a gente quer saber como é que o motor elétrico se comporta, como é que ele gasta a energia dele, em que ele transforma e como é que ele pode ser modelado para que a gente possa controlar ele. Beleza? Está aqui a figurinha de um motor elétrico. Esse motor elétrico ele recebe de uma fonte externa energia elétrica. Então eu vou injetar energia elétrica nele. O que ele vai fazer com essa energia elétrica? Duas coisas. Em primeiro lugar, ele vai converter em energia mecânica. Ele vai começar a rodar, vai começar a girar, vai começar a se movimentar. E em segundo lugar, ele vai converter uma parcela em energia térmica, que são as perdas. A gente jamais pode deixar de considerar as perdas que existem nos circuitos elétricos. A gente já considerava ela nos geradores e vamos continuar considerando aqui nos receptores. Beleza? Bora trabalhar com modelos esquemáticos então, em formato de circuito. Como é que eu consigo esquematizar? A gente já conhece o modelo do gerador. O modelo do gerador é uma força eletromotriz e uma resistência interna, que é o modelo de perdas. Toda a tensão gerada é a força eletromotriz. A resistência interna são as perdas internas. O que eu gero menos o que eu perdo é a minha tensão fornecida, U. Esse é o modelo do gerador, a gente já conhece esse modelo. O modelo do receptor, ele é muito parecido, então compare esses dois, olha só como eles são parecidinhos. Também tem uma fonte de tensão, também tem uma resistência, também tem uma tensão elétrica. O que tem de diferente? Olha só que massa. No gerador, a corrente elétrica está nesse sentido, para a direita. Ou seja, é como se ela estivesse saindo do polo positivo, indo para o circuito elétrico e depois voltando para o polo negativo. Isso é um gerador elétrico, ele fornece corrente. Já o receptor elétrico não, ele consome corrente elétrica. Então note que a corrente elétrica nele aqui está entrando pelo polo positivo da fonte de tensão e saindo pelo polo negativo. Então por aqui a gente consegue identificar que esse cara está consumindo energia e não gerando energia. Então ele não é um gerador, ele é um receptor elétrico. Beleza? Nome desses brotherzinhos aqui que a gente tem. Vamos lá. Vamos simplificar isso daqui. Vamos juntar esses dois carinhas. Então, se eu juntar um gerador com um receptor, o modelo que eu vou ter no final vai ser esse daqui. Olha só, um gerador aqui em cima, fornecendo corrente elétrica e um receptor aqui embaixo consumindo corrente elétrica. E volta lá para cima. Então, essa daqui seria uma associação entre um gerador e um receptor. Bora analisar esse modelo aqui com um pouco mais de calma, bora aprender o nome de cada um desses carinhas que nós temos aqui. Em primeiro lugar, nós temos um epsilon', que é essa fonte de tensão. Isso daqui é chamado de força contra-eletromotriz. Lembra que do gerador era só eletromotriz, isso aqui é força contra-eletromotriz. O que é essa força contra-eletromotriz? É a tensão útil, ou seja, é a tensão que o receptor utilizou para fazer aquilo que lhe é útil. Por exemplo, um motor é útil para ele girar, ou seja, é útil para ele transformar energia elétrica em energia mecânica. Então você pode interpretar a força contra-eletromotriz como sendo a tensão utilizada para girar, a tensão utilizada para converter energia elétrica em energia mecânica. O U é toda a tensão recebida pelo meu receptor. Então é a tensão que vem de fora para ele. E R' vezes I, que seria essa resistência interna dele, é a tensão dissipada por esse receptor. Ou seja, é um modelo de perdas. Esse receptor, então, ele recebe uma tensão elétrica, utiliza parte dela de forma útil e parte dela de forma inútil, de forma a ser transformada numa energia pouco útil. Se a gente analisar isso daqui, a gente pode chegar na fórmula
do receptor elétrico, que é o nosso UERI. O UERI também era do gerador. Então, muito cuidado com esse negócio de UERI, sem saber o que você está escrevendo. O que você está escrevendo aqui quando você escreve UERI? U é a tensão recebida. E' é a tensão útil. R' vezes I é a tensão dissipada. Ou seja, a tensão recebida pelo meu receptor transforma-se em uma parcela de tensão útil mais uma parcela de tensão dissipada. É isso que o UERI significa. Beleza? Bora analisar o gráfico então desse carinha. O gráfico de um receptor ativo é mais ou menos como esse daqui. Você nota que ele possui um epsilon' aqui que pode ser identificado pelo gráfico e conforme a corrente aumenta, essa diferença de potencial entre seus terminais tende a aumentar. E por consequência, também as perdas por efeito Joule começam a aumentar também. Nunca trave um receptor elétrico, tá? Tem gente que gosta de botar concreto para bater dentro do liquidificador, a mãe fica louca, o negócio está lá, não gira e não consegue fazer nada. O que está acontecendo ali? Você está impedindo ele de girar. Se você está impedindo ele de girar, você está tendo menos tensão útil e, portanto, mais tensão dissipada, mais calor. Em breve você vai queimar aquele seu liquidificador e não diga que eu não lhe avisei. Beleza? Nesse gráfico aqui, então, normalmente vai ser fornecido mais um ponto para você. Nesse ponto você consegue tirar um valor de tensão e um valor de corrente elétrica. Então, se você precisar calcular, por exemplo, a resistência interna, basta você fazer U menos epsilon' sobre I, que seria basicamente a análise desse gráfico aqui com relação a este triângulozinho. Beleza? Se você precisar analisar o rendimento de um receptor, você pode utilizar essa formulinha. Toda a tensão útil dividido pela tensão total recebida do circuito. Beleza? Epsilon' por U. Ou então você pode utilizar tensão total recebida é 100%, a tensão útil vai ser X. E esse X aqui já vai ser o teu próprio rendimento em porcentagem. Beleza, meus queridos? Essa então foi a aula de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.